alegria que a gente começa mais um lindíssimo programa Vitrine Aprende e Faça, porque tem lindas aqui hoje. Manu Silva traz um colar, gente, coisa mais mimosa, feito, na verdade, na técnica do amigurumi. Esse é o tamanho menor, porque tem um outro maior, mas ela falou, Cláudia, para eu poder ensinar tudo direitinho, eu vou ensinar esse menor. Levanta o visual, um colar, não, Manu? Demais. Demais, né? Ó que lindo, né? Até nesse seu tom de blusa. Gente, eu tô com uma blusa bege. Aí eu coloquei esse colar. Não deu uma levantada? Sempre um colar, um acessório levanta bem, né? O visual. Não é, Letícia Vieira? Com certeza. Gente, olha que menina linda. Borda, que é uma maravilha. Pra quem não conhece, a Letícia Vieira mora em Santos. Isso. Com a mãe, que é a Ana Paula. Meu pai, que é Ivan, e com a minha irmã, que é a Sara. Ela não veio, a irmã não veio hoje, A minha né? irmã não veio hoje, os meus pais vieram. A sua idade? Eu tenho 22 anos. E pra quem ainda não te conhece, coisa que é difícil, quem ensinou você a bordar? Eu sempre vi minha mãe bordando. Ela bordava, ainda borda, na verdade, aqueles bordados computadorizados. Uhum. Mas desde criança, minha avó fazia artesanato, minha mãe fazia outras coisas. E aí, na pandemia, eu sempre achei muito bonito bordado. Falei, vou tentar aprender. E aí, eu aprendi. Com a mãe? Com a minha mãe, aprendi também um pouquinho na internet. E comecei a divulgar para os meus amigos. E aí, se tornou a loja que eu tenho hoje. Que linda! De bordados. Que é a coleção da Lê, que é o Instagram dela. Quer dizer, como é importante a gente ter em casa uma mãe, uma tia, uma avó que faça um artesanato. Você poderia não fazer. Sim. Mas, se você já tinha algo dentro de você, simplesmente elas despertaram, Exatamente. né? E fiz disso um trabalho, né, para mim, e comecei a aprender mais, e tô aprendendo outras coisas de costura. Enfim, é um mundo, né? O artesanato é um mundo muito grande, o universo, e aí eu tô cada vez mais aprendendo e aplicando na minha loja. Perfeito. Hoje é uma eco bag que a gente vai aprender com ela, que tem 2 pontos. Eu queria que você explicasse, porque tem que fazer primeiro um ponto para depois ir pro outro. Exatamente. Eu vou fazer uma eco bag com um ponto pirulito. É um ponto muito bonito, a gente pode fazer diversas coisas com esse ponto. E por que na eco bag, né? Ultimamente a gente tem usado muito eco bag, então pensei em trazer o bordado, tirar ele um pouquinho do bastidor. A gente vai usar o bastidor aqui, mas ele não vai ficar como um item de decoração, mas vai ser um utensílio para você, né? Uma bolsa para você usar. Então, você pode pegar ali pra mim, por favor? Mas aqui eu falei, vocês podem mandar que tia faz tudo. Aqui, linda. Vou mostrar de mais pertinho o que é o ponto pirulito. O ponto pirulito é esse ponto aqui que a gente tem a mescla de 2 cores. A gente tem a cor roxa e a cor laranja. Pra gente fazer o ponto pirulito, a gente começa fazendo o ponto atrás, que é todo esse ponto roxo aqui. Eu escolhi fazer em só 2 letras pra gente poder ver a diferença e ter um destaque. Se eu fizesse todo o ponto pirulito, a gente não ia conseguir ter noção da diferença desse ponto. Entendi. Então, pra começar aqui... Good vibes, gostei. Exatamente. Pra começar aqui, a gente precisa de uma eco bag, né? Que é de tecido cru, é o tecido que a gente costuma usar pra bordar. Então, é um tecido maleável, clarinho. As pessoas que estão começando agora a bordar, que são iniciantes, elas não vão ter dificuldade. Uhum. Depois disso, eu utilizo a caneta Fantasminha, que também é da Círculo. É uma caneta muito boa. Por quê? A gente faz aqui o nosso risco. Por exemplo, escrevi aqui, né, Good Vibes, com essa caneta. E depois, se eu quiser, eu posso vir com calor, então, com um ferro de passar roupa, com um secador, e eu apago esse risco. Então, ele fica perfeitinho, como a gente tem aqui, né, esse bordado. Como as pessoas estão começando, na maioria das vezes a gente aumenta um pouquinho o bordado daqui, puxa um pouquinho de lá. Então, apagar depois o risco faz muito sentido e deixa o seu trabalho ainda mais limpo. Perfeito. Então, por isso que eu utilizo essa canetinha. E o bastidor. Por que o bastidor é importante a gente usar? E ele também é da Círculo. Ô, Círculo, obrigada por trazer hoje a Letícia Vieira, essa menina linda aqui no programa. Muito obrigada. Por que a gente usa o bastidor? A gente pode utilizar para deixar o tecido nele e usar como item de decoração, mas também para bordar, ele é super importante. A gente coloca o aro menor na parte de dentro da bolsa e o aro maior a gente coloca do lado de fora. Por quê? Ele vai ser responsável em puxar o nosso tecido, deixar ele bem retinho para que a gente consiga fazer o bordado todo e não ter problema do ponto ficar frouxo. Porque
como é uma bolsa, a gente vai colocar coisas dentro, a gente vai usar, a gente precisa que o ponto fique bem certinho, para que ele não fique frouxo. Aí quando a gente colocar um livro, por exemplo, Sim. vai puxar a linha e aí estraga o bordado. Com certeza. Então a gente coloca aqui, esse é um bastidor de tarraxa, então tem essa peça aqui em cima que a gente pode regular ela. E o que acontece? Quanto mais eu vou apertando, mais pandeirinho ele vai ficar, o que é ótimo pra gente. Apresenta resistência, né? Exatamente. Então vamos começar. Para esse ponto ficar bacana e a gente ver a diferença, é importante a gente usar cores mais vibrantes ou cores que sejam opostas umas às outras. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o rosa e o laranja, mas eu poderia usar o laranja e o azul, por exemplo, que ia dar um destaque bem legal. Então, vou começar fazendo o ponto atrás, que a gente vai iniciar para fazer esse ponto pirulito. Coloquei 3 fios na minha agulha, dei um nozinho no final e vamos começar. Vou inserir a agulha aqui no início do meu risco, sair com ela, ela fica bem presinha, o que é ótimo para nós. E por que eu escolhi esse ponto para fazer aqui? Porque, como eu disse, é uma bolsa, esse ponto ele é bem preso, então a gente vai ficar trançando ele nas tramas, o que vai fazer com que eu posso lavar, eu posso passar a mão e ela não vai escapar nenhum fiozinho. Aguenta o tranco. Exatamente. Saí com a minha agulha aqui, vou inserir ela novamente um pouco mais à frente. E eu fiz o meu primeiro ponto atrás. Indo um pouquinho mais pra frente, eu vou sair de novo com a minha agulha. Vocês conseguem ver aqui, ó, que eu tô saindo com ela. E eu volto no mesmo ponto que eu tinha saído anteriormente. Deixa eu virar assim um pouquinho. Talvez vocês consigam. É o ponto atrás melhor. Que se a gente virar do avesso, vira haste. Exatamente. Sabe quem me ensinou isso? Uma menina linda chamada Letícia Vieira. Aprendi com ela. Exatamente. Eles são Uma pontos live que a você gente... ensinou. Exatamente. São pontos que a Nunca gente mais consegue gabaritar, né? A gente consegue ver se a gente está errando ou não. E o ponto haste também, se as pessoas quiserem, elas podem fazer aqui, vai dar super certo, porque ele também né? fica muito presinho. Vamos fazer mais um pouquinho, ó. Vamos ver. Ó, tá vendo? e eu vou seguir aqui até o final. Eu vou fazendo toda as minhas letras, assim, ó. Saio um pouco à frente, volto Ele vai no pra mesmo frente ponto. e vai pra trás. Vai pra frente e vai pra trás. É um ponto atrás. Isso Você mesmo. vai fazer, então, esse preenchimento para depois a gente ir pro pirulito. Isso. Você tá usando Maximo Liné? Tô. Todas as Gente. linhas de meada da Círculo. Você sabe, Juma, sabia que são mais de 300 de uma coisa? Enquanto ela vai fazer esse ponto, que eu tenho que ganhar tempo pra gente ir pro ponto pirulito. Com né? certeza. Quer se comportar hoje e ganha um pirulito? Gente, esse fio é um absurdo. São mais de 300 de uma cores. É o Maximo Liné da Círculo, para você fazer bordados lindos, que formam contrastes. Ele tem um brilho na medida certa. Ele é extremamente suave. É um algodão 100% egípcio. Tem mais, penteado, gasado e mercerizado. Aqui na nossa bancada, a gente tem, assim, algumas cores, porque são mais de 300 de uma cores. Então, para quem gosta de bordar, você fala, nossa, Cláudia, eu consigo compor cenários, paisagens, natureza, escrever alguma coisa. Você faz um bordado da criança até a pessoa da melhor idade para sua família. Não só peças de vestuário, decorativas, eu ficaria horas falando. Tem meadas, inclusive, gente, que tem esse degradê de cores, tá? O que deixa também o seu bordado muito, muito interessante. Para você que borda, não deixe de bordar com o Maximo Liné, da nossa parceiríssima Círculo, que trouxe a Lelê hoje pra gente aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, para saber mais, siga a Círculo no Facebook, no Instagram, que é o @CírculoProdutos. No Instagram, Círculo Produtos, tá? Tem um site que é o círculo.com.br e baixe o aplicativo da Círculo, porque você terá gratuitamente inúmeras receitas de tricô, de crochê, de bordado. O aplicativo é lindo, é o Love Círculo, com muito amor para vocês. E lá no site que eu já andei xeretando, além de receitas de tricô, de crochê, acho que tem bordado, tem até de costura. Outro dia eu vi lá, gente,
um molde para fazer roupinha de cachorro, coisa mais querida. A Círculo realmente é uma empresa que a gente sabe que está adquirindo satisfação e qualidade ao mesmo tempo. Com certeza. E a gente consegue ver isso aqui, por exemplo, que eu estou usando as linhas. Ó, pra gente remir o tempo, o que eu fiz? Coloquei aqui meu bastidor na minha eco bag que já estava pronta. Então, toda a linha que ela tá roxa é o ponto atrás que eu comecei fazendo aqui com o rosa para vocês. Você terminou todo ele, você vai pegar uma outra linha, como eu falei, de uma cor que seja oposta e vibrante. E você vai inserir aqui no finalzinho, ó, no início do ponto. Então, ó, eu vou sair aqui, ó, bem direitinho no início do meu ponto. Sair com essa cor que vai dar um super destaque. Qual que é o segredo para fazer esse ponto pirulito? Eu vou passar por baixo aqui a minha agulha, ó. Estão conseguindo ver? Isso, eu vou passar por baixo. Passei por baixo. Eu volto no próximo ponto e passo por baixo novamente. Que Vou legal. no próximo ponto e passo por baixo. Eu não insiro a minha agulha para baixo do tecido, pro avesso. Ela vai ficar por cima. Por cima, A gente vai sensacional. dando essas voltinhas no ponto que a gente já fez, no ponto atrás. E aí vocês conseguem ver que vai dando esse acabamento diferente. Vai ficando da mesma forma nas outras letras que eu fiz. E aí eu faço em determinadas partes do meu bordado que eu queira dar esse contraste. Exatamente. Para não poluir demais. É. E você vai ter a medida certa, fica super bonito. Eu adorei. Lê, você é super minuciosa, né? Que profissional exemplar com 21 aninhos de idade. O seu arremate tem alguma explicação que as pessoas possam saber? Tem duas dicas que eu queria dar. A Por primeira favor. dica é das linhas. Então, se você usar 3 linhas para fazer o ponto atrás, use 3 linhas para fazer essa voltinha. Porque se você usar mais linhas, por exemplo, para fazer a volta, o ponto ele vai ficar desproporcional, então não vai ficar muito bonito. Sim. Para você fazer o arremate, então digamos que você tenha finalizado aqui e você quer terminar. Você só insere no meio do ponto. E aí você vai sair do outro lado. E aí você precisa virar a sua bolsa do avesso, né? Para você conseguir ver toda ela. Então aqui, ó. Eu saí aqui com a minha... Opa! Eu saí aqui com a minha agulha. Eu vou passar por baixo dessa linha que eu já tinha feito, desse ponto. Formei a minha alcinha. E vou passar por dentro. Arrematei. Que coisa mais linda, gente. Obrigada. É a Letícia Vieira, demais, né? Eu falei o Instagram dela, mas eu quero que ela fale para vocês. O meu Instagram é Coleção da Lê. Lá você pode acompanhar todos os meus trabalhos, também aprender um pouco dos pontos e tirar dúvidas. Na maioria das vezes, depois dos programas, eu fico respondendo as dúvidas Que das bacana. pessoas que entram em contato comigo. Coleção da Lê, tudo junto, sem o cedilha. É Coleção da Lê. Porque é o da Letícia, ela colocou da Lê, Exatamente. né? Exatamente. Parabéns, você vai longe. Obrigada. Muito obrigada. Seus pais são incríveis, você tem uma família abençoadíssima, sua mãe é Com certeza. maravilhosa. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Viu? Linda, né? O jeitinho de ensinar. Não é não, Gabs? Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. A Manu Silva tá ali babando, né, Manu? Olhando, né? Aprendi bastante. Não aprendeu com ela, Manu? E a gente vai aprender com você um colar lindo de amigurumi também? Que coisa mais querida. Mas antes, meu povo, tem dica bacana chegando. Olá, pessoal. Sou Helene Tarnelli e estou trazendo uma novidade para vocês da Vitrine do Artesanato. Olha só que legal. Nas compras acima de R$ 299,90, você vai levar essa sacola recheada de produtos. São mais de 15 itens que vai fazer parte dessa sacola recheadíssima. E aí, você vai ficar fora dessa? Não, vamos lá. Comprem R$ 299,90 nos nossos canais de venda e você vai levar de presente essa sacola maravilhosa. Vamos lá, pelo site que é o www.vitrinedoartesanato.com.br ou pelo nosso WhatsApp que é o 11 96633 5510 ou então pelo nosso 0800 que é o 0800 380 2000. Não perca a oportunidade, você não pode ficar fora dessa. É só você comprar que você já vai levar de brinde tudo isso. Beleza? Gostaram?
Um beijo! De volta. Agora muita atenção porque tá chegando a Artesanal Nordeste Brasil. É ou não é, Rita Mazzotti? Para vocês que estavam tão ansiosos aguardando a confirmação dessa feira, vem aí Artesanal Nordeste. Confira as novidades. Para saber tudo dessa feira e todas as outras que a WR São Paulo faz, acesse sempre o nosso site wrsaopaulo.com.br e assim você fica sabendo das novidades, dos cursos, dos lançamentos, dos expositores. Vamos lá, hein? 1 a 4 de setembro, feira para vocês, Artesanal Nordeste. Um beijo, Rita. Agora, Manu Silva. Bem-vinda! É um prazer sempre estar aqui. Para mim também. Você é outra mulher que arrasa. Aliás, a gente estava conversando, né? Que bacana o artesanato hoje em todas as idades, né? Da menina de 15, 20, 21, 25, 30, até as idades. Sim. Que importância que tem, não? Eu pago um pau mesmo, no bom sentido. Ó, é esse colar aqui, só que como ele é maior, é no amigurumi, né, Manu? Amigurumi Maxi. Maxi, fio amigurumi Maxi. Fica, ele vai cair. A gente vai fazer um tamanho menor, mas é o mesmo jeitinho. Tudo com você agora. Sim, as duas formas fica lindo, né? Tanto a pessoa querer usar o grande, quanto fazer mais para dar a volta toda no pescoço, quanto fazer menorzinho também. Também. Que aí fica parecendo com o seu colar assim, só uma coisinha pendurada. Aqui eu vou utilizar, além do fio amigurumi Max, eu vou utilizar também corrente. Pode ser qualquer espessura de corrente. Lembrando que... Claro, nessa espessura que eu peguei aqui, eu coloquei 3 pontos dentro de cada elo. Aí, se a pessoa pegar uma corrente mais fina, vai colocar menos pontos, uma corrente mais grossa, mais pontos. O importante é que, para fazer esse desenho, eu preciso fazer uma quantidade de ponto múltiplo de 6, mais 4 pontos. Então, eu vou fazer um colar bem grandão. Eu vou utilizar, sei lá, 42 pontos, mais 4, sempre mais 4. Isso, então eu vou fazer 46. Tá. Aqui, como que eu emendei os elos? Eu cortei a quantidade de elos que eu queria para bater a quantidade de pontos. E no menorzinho, eu fiz a quantidade de 22 pontos. Eu sempre pego assim, volta do L e faço ponto baixo. No maior, eu fiz a quantidade de 52 pontos baixos. Essa quantidade para poder bater certinho o desenho depois. Ó, ela vai ficar dessa forma. Uhum. Essa é a única volta que eu vou trabalhar virando. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Vou vir aqui no meu primeiro ponto e fazer um ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas. Vou pular 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto baixo. E vou repetir assim até o final da volta. 5 correntinhas. Pulo 2 pontos, no meu terceiro, um ponto baixo. Vou fazer assim até o final. Eu vou ficar com a quantidade dessas argolinhas em um número ímpar. Isso é muito importante. Se você contar, deu par. Eu fiquei com 18. Não, você teria que estar com 19 ou 17. Ele dá certinho aqui no final. Ele vai acabar no último ponto certinho com o meu ponto baixo. Uhum. Aqui eu vou fazer mais um ponto baixíssimo no cantinho e vou cortar o meu fio. Porque agora eu vou trabalhar, vou virar e vou trabalhar voltando aqui. Eu vou pegar outra cor. Gosto de fazer ele mais coloridinho. Se quiser fazer todo de uma cor, também pode. Mas o colorido tá bonito, Tá. né? Porque você pode usar nas cores das calças, das blusas embaixo.
Eu vou prender aqui na minha primeira argolinha e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou passar para minha próxima argolinha, eu vou fazer 3 pontos baixos, pontos altos, perdão, aqui eu já vou trabalhar com ponto alto. Ah, eu esqueci de falar, eu tô usando a agulha número 4. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. No meu próximo espaço, eu faço um ponto baixo. Agora eu vou repetir 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. No meu último espaço vai ser um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo no mesmo lugar e vou cortar meu fio. Aqui eu não vou virar mais o meu trabalho, tá? Eu vou prender o fio aqui e continuar na mesma direção para ele ficar com os pontos todos de frente. Trocar a cor novamente. Vou prender o ponto aqui no meu ponto baixo que eu fiz no cantinho. Isso. Agora eu vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto alto, um meio ponto alto e um ponto alto. Tudo um ponto em cada ponto. Agora, aqui no meu espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos, um ponto picô, que são 3 correntinhas. E eu vou prender aqui no cantinho. A Claudinha tá de assistente com a linha para mim. Aqui eu faço mais 2 pontos altos. Vou terminar aqui minha sequência fazendo um ponto alto, um meio ponto alto e um ponto baixo. Então, a minha sequência vai ficar assim: ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, eu faço 2 pontos altos, um picô e 2 pontos altos. Aí, na descida, eu faço um ponto alto, meio ponto alto e um baixo. E vou repetir isso nos meus outros gominhos. Vou pular esse ponto baixo que eu fiz aqui no meio, vou direto pro gominho aqui. Então, ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. E assim vai. Isso, assim vai até o final. Enquanto, se você quiser ganhar tempo fazendo um pouco mais, eu vou falar desse fio que está à venda na vitrine do artesanato. Esse é o Amigurumi Max, é o mesmo que a Manu está usando em aula. Sabe o que a nossa vitrine fez? Ela separou aqui 10 novelos para vocês com preço espetacular. Você me pergunta, Cláudia, posso comprar os 10? Deve, porque o preço está mais em conta do que levar unitário. Mas se você quiser levar 2, 3, 4, à vontade também. É que quando sai kit, gente, cores claras, o preço cai, tá? Isso até é uma lei que rege muito o nosso mercado, tá? Então são 10 fios, 10 novelos, Amigurumi Max da Círculo, com preço muito bacana e competitivo na vitrine do artesanato. E lembrando, tá começando uma campanha, gente! Cada mês é uma campanha diferente. Qual é a campanha do mês de agosto? Compras a partir de R$ 299,90, leva uma sacola bem bacana, estruturada, reforçada, com pelo menos mais de 15 itens para você fazer muito artesanato. De tudo, viu? Pincel, papel de scrapping, decoupage, feltro, muita coisa bacana aqui dentro, tá bom? Mas esse kit tá um mimo. Para comprar os 10 novelos fio Amigurumi Maxi, é só ligar no 0800 380 2000. QR Code, aponte celular, o WhatsApp da vitrine é o 11 96633 5510, 96633 5510, ou a loja virtual inteiramente à disposição de vocês, de uma forma muito segura. Fiquem tranquilas e tranquilos. Você estava terminando de fazer uma carreira, fez Isso. do mesmo jeito, foi se Isso. repetindo, tá? Praticamente acabou. Acabou. Praticamente. Agora eu só vou fazer o cordãozinho para poder amarrar. Tá.
Então, aqui eu já fiz a quantidade de 40 correntinhas. Aí vai da pessoa, se ela quiser o mais comprido para o colar ficar mais embaixo, aí faz mais correntinhas. Ah, eu quero menos, mais juntinho, faz menos correntinhas. Lembrando que tem que ser uma quantidade para ela poder amarrar atrás do pescoço. Uhum. Aqui eu já fiz minhas correntinhas, agora eu vou pegar o outro lado da minha corrente. Tá? E vou fazer igual eu fiz da embaixo, eu vou fazer ponto baixo. Vou fazer assim, deixa ele ver para mostrar certinho. Só que desse lado, em vez de fazer os 3 pontos, eu vou fazer só 2. Porque ele é só para dar um acabamento do outro lado das correntes. Vamos 2 em deixar a cada receita no Instagram do programa, né? @ Sim. Vitrine Aprende e Faça. E no seu Instagram também, né, Manu? Que é o @Manu Silva. Criando Arte. Manu Silva Criando Arte, tá, gente? Isso. Deixar a receitinha pra vocês lá. Cheguei no final, eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz do outro lado. As 40 correntinhas. E aí, tá terminado. Meu colar. Só esconder os fiozinhos, claro, né? Preciso fazer o arremate. E ficou lindo. Um passarinho facinho. me contou que Manu Silva, devido a pedidos, vai voltar sexta-feira ensinando aqui atrás de mim uma boina. Para vocês, meninos, olha como vocês vão ficar bonitos para o Dia dos Pais. É isso. Lá lá. Ó, bacana, não? Aqui acabou, Paixão? Acabou. Ó. Ó, só vou esconder os fiozinhos depois, mas... Ai, ficou uma graça. Uhum. Parabéns, Manu. Boa em Obrigada. tudo no que faz, os bichinhos, personagens. Agora quero ver a boina na sexta-feira, vai arrasar. Obrigada, Manu. Eu que agradeço e um beijo pra todo mundo que tá Um beijo assistindo. nosso carinho chegando aí na casa de vocês e vai chegar. Obrigada.